Em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, tem um mistério, e é um mistério assombrado. Um agente do Centro de Controle de Zoonoses foi chamado até as imediações da fazenda Horto Bela Vista para investigar a atividade de morcegos que estavam atacando animais. Enquanto andava pela fazenda procurando pelos morcegos, avistou um amontoado de pedras que lembrava uma porta escondida pelo mato alto. Ao afastar o mato, encontrou a entrada de um túnel há muito tempo esquecido. O chamado Túnel Sem Fim começa nas montanhas de uma fazenda cafeeira centenária, onde um barão cruel mantinha muitos escravos, e termina ninguém sabe onde. Ninguém sabe também qual a finalidade do túnel. Se era um local de tortura e morte para os escravos, um refúgio para soldados da Revolução de 32, uma rota de fuga ou um esconderijo para tesouro. Tudo o que se sabe é que lá se ouvem vozes, há vultos e sombras, e dizem que algumas pessoas que entram nele nunca mais saem. Mas por que um túnel tão extenso? Qual seria a sua finalidade? E o mais intrigante, onde ele termina? Então fica aí. Essa noite eu vou contar para vocês essa história. Só não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com mais um Brasil assombrado. O túnel sem fim é todo feito em tijolos antigos, construído por escravos, e a informação de que provavelmente atravessa toda a cidade e se divide em várias bifurcações e galerias. E nunca ninguém conseguiu encontrar seu fim. É apertado e claustrofóbico, e já mostra logo de cara, bem na entrada, a energia pesada e escura. O máximo que alguém conseguiu caminhar por ele foi 500 metros, porque o ar foi ficando rarefeito, difícil de respirar e cada vez mais estreito. Muitas pessoas tentaram ser o primeiro a encontrar o fim do túnel, mas voltaram sentindo muito medo, sentindo-se mal. E o lugar é de fato perigoso. Na região tem lobo-guará, tem cobra, tem morcego vampiro e, claro, também o sobrenatural. Outros aventureiros contaram ter ouvido muitas vozes sussurrando à sua volta e também gritos vindo sabe-se lá de onde. As pessoas acham que sejam os fantasmas dos escravos que morreram ali. E dizem que foram muitos, já que o túnel seria tão extenso, tão claustrofóbico e cheio de galerias, para servir justamente como uma tortura, que terminaria em morte, já que não era possível encontrar a saída. Pode também ter sido usado como um lugar para esconder escravos doentes e levar os corpos dos mortos, já que mesmo depois de a Lei Áurea ter sido assinada, sabe-se que alguns fazendeiros não libertaram seus escravos, precisando assim escondê-los. E essa aí é só uma das teorias para a existência dele. Há uma história de que há uma parede de tijolos que foi erguida no que seria o meio do túnel. Sua finalidade seria abafar os sons dos gritos, os barulhos de correntes e barrar a passagem do que estivesse assombrando o lugar. Se essa parede existe ou não, é outro mistério, já que ninguém conseguiu chegar onde supostamente ela esteja. Já na senzala, não poderia ser diferente. A atmosfera é aterradora e, além das marcas e lembranças psíquicas de tanto sofrimento, as lembranças materiais também ainda estão ali, na forma de argolas de ferro no teto, que eram usadas para manter os escravos pendurados pelos pulsos. É outro ponto de atividade sobrenatural. O ambiente é bastante frio o tempo todo e passa a sensação de angústia e tristeza, além de vozes sussurrando, pancadas e choro. No casarão sede da fazenda também há assombrações. Depois do Barão do Café, mais 2 ou 3 famílias passaram pela fazenda e testemunharam muita coisa sem explicação. Todas essas famílias mantiveram na casa os móveis e objetos originais lá da época do café, o que se torna um gatilho para as manifestações. E os relatos são bastante interessantes sobre fantasmas também de outras épocas, como o relato de um homem que foi procurar emprego na fazenda
e viu um senhor carregando uma enxada passando por ele. Seria normal isso numa fazenda, se o homem não tivesse desaparecido. Há também a história de que um homem teria morrido queimado na fazenda. Não se sabe em que circunstância e nem em que época, mas seu espírito se manifesta como um homem com grandes queimaduras. E como costuma mesmo acontecer em lugares muito antigos, as energias de épocas diferentes se misturam, como se cada época fosse uma camada que se sobrepõe à outra. Mas a que predomina é a dos escravos e dos donos da casa. Dizem que a crueldade do barão era grande, e se o túnel sem fim foi de fato construído para torturar e desaparecer com os escravos, então isso se comprova. E se era uma rota de fuga para eles? Também. O fato é que, além de estar cheio de energia, de impressões e de espíritos, o túnel sem fim está cheio de mistérios. Mistérios que somente esses espíritos conhecem e que é quase certo de que nós, os vivos, nunca vamos saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não é um paciente, se inscreva, se interne, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e, se gostou, deixe o seu like. Logo eu volto com mais uma história desse nosso Brasil assombrado. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.